Pessoal, sejam bem-vindos. CEAD, cursos e concursos. Vamos trabalhar hoje o curso de cuidador escolar, um trabalho de apoio ao atendimento educacional especializado em salas de recursos, multifuncional e nas salas regulares, né? O cuidador escolar hoje é um profissional muito requisitado e nós precisamos de entender qual é a função exatamente desse cuidador. Bom, se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela, né? A ideia do cuidador no espaço escolar é uma ideia que traz a esperança para o professor que atua com o aluno com deficiência, de um apoio necessário, principalmente para os casos severos, os casos laudados, os casos que são exigidos por lei e que são amparados por lei a presença do cuidador para esse apoio nas atividades escolares. Então vamos ver o que as imagens a seguir te fazem refletir. Então nós temos aqui a imagem, né, de dois animais, um animal acompanhando o outro, também esse animal um acompanhando o outro, né? Você percebe o que? Um sentimento de ajuda, de acolhida, de estar perto, de fazer ir, de apoio, né? De carinho, de cuidado. Então é isso que a gente quer passar para vocês. O cuidador é aquele que cuida, que acolhe, que faz as coisas acontecerem na sala de aula, no espaço escolar, junto com o professor, né? E aí eu pergunto, o que é normal? Né? Esse paradigma do normal, a gente já sabe que caiu por terra, né? A normalidade hoje é muito questionada. Nós temos todas as pessoas com deficiência capazes de produzir tanto quanto o dito normal, dentro das suas limitações, dentro das suas necessidades, mas porém com ajuda ele consegue, né, vencer os obstáculos. Então, o nosso ponto de partida é sempre o espaço educacional. Então, o cuidador ele vai atuar no espaço educacional junto com o professor da sala regular ou do professor da sala de recursos. Então, a inclusão é o nosso ponto de partida. E como ensinar a todos? Nós temos que reconhecer a necessidade da diferenciação do ensino. Então, a proposta do cuidador, a proposta da inclusão escolar, ela vem aí, né, linkada com o conceito de diferenciação do ensino, que é justamente dispor e encontrar estratégias para trabalhar com aqueles alunos que têm mais dificuldade, né? Então, essa ajuda é importante para a gente conseguir realmente diferenciar o ensino para aqueles que precisam, garantindo assim a equidade na oferta da educação. Então, o que é diferenciar? É aceitar o desafio de que não existem respostas prontas e nem soluções únicas. Aceitar as incertezas, a flexibilidade, a abertura das pedagogias ativas, que em grande parte são construídas na ação cotidiana, em um processo que envolve negociação e revisão constante, né? Então não existe fórmula pronta, não existe fórmula perfeita. Existem estratégias técnicas, né? Hoje se fala muito em comprovadas cientificamente, então a gente precisa de buscar técnicas comprovadas cientificamente que vão garantir essa oportunidade e essa equidade no ensino. Então não se trata de favorecer uns em detrimento dos outros, mas os próprios estudantes podem ter a oportunidade de compreender que a diversidade humana é algo inerente, que todos têm limites e possibilidades. Ninguém é perfeito em tudo, né? Que dá para aprender com o outro e que existem caminhos e linguagens diferentes, variados para a aprendizagem e para o ensino. Então, o que é que sustenta essa ideia? São perspectivas teóricas que precisam sustentar a nossa prática. Então, toda a prática ela é fundamentada numa teoria. E qual teoria seria essa, né? Nós temos aí o Vygotsky, né? Que é
a base aqui, né, da nossa questão da ajuda. Então, o papel do cuidador, que é de ajudar aquela pessoa que tem necessidade a mais do que o outro, está fundamentada na teoria de Vygotsky, né? Nós temos aí as zonas de desenvolvimento potencial, que é aquilo que o sujeito consegue fazer, né, sem a ajuda, né, que ele pode fazer com a ajuda, e nós temos aquilo, a zona de desenvolvimento proximal, que é justamente aquilo que o sujeito precisa de ajuda para ele construir a autonomia, que é a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que o sujeito faz sem precisar de ajuda. Então, compreender esse processo de cada momento para implementar ações que favoreçam o avanço em diferentes tempos da vida do sujeito. Então, pode ser que o sujeito hoje precise de ajuda para escovar os dentes. Então, o cuidador, ele vai fazer esse papel junto com o professor, né, dando esse apoio. Mas pode ser que daqui a alguns meses ele já aprendeu, ele não precisa mais de ajuda para escovar os dentes corretamente. Então, é importante, gente, conhecer esse momento necessário do apoio, da ajuda do cuidador na sala de aula para aquela pessoa que tem deficiência e que precisa, né, comprovadamente, da ajuda do cuidador. Como reconhecer o desenvolvimento potencial? Como saber o nível potencial de aprendizagem de um sujeito, né? Então, nós devemos avaliar a sua atividade independente e sua atividade colaborativa, ou seja, a gente precisa identificar o que ele sabe fazer sozinho e o que ele precisa de ajuda. Então, introduzir tarefas novas, perguntando, né? Observar os desequilíbrios. Muitas vezes o sujeito ele entra em crise quando ele se vê numa situação difícil de fazer, se ele não consegue se levantar, se ele não consegue organizar o material escolar dele, então precisa dessa ajuda. Então, é muito fácil observar essa necessidade da pessoa com deficiência e aí a família cobrar, né, do médico, do laudo, né, que conste lá a necessidade do cuidador. Então, a colaboração desse mediador mais experiente, ele leva o indivíduo a avançar no seu desenvolvimento por meio da aprendizagem. Essa mediação opera justamente na zona de desenvolvimento proximal, de acordo com Vygotsky, né? E muito importante, a presença do cuidador é específica para essa ajuda na promoção da autonomia do sujeito. O cuidador ele não faz o papel do professor, ele não faz o papel do auxiliar de sala, ele faz o papel da ajuda, do acolhimento, do apoio para que o sujeito alcance autonomia no seu fazer cotidiano.